Voltar a gravar esse trem aqui. Vai gravar esse trem aqui. Vambora. Bora. Então, vocês vão ver, eu peguei a teoria do terceiro para vocês já darem uma lida, né? Tá? Mas eu vou fazer observações minhas em relação à pilha, tá? Então, teve gente que já deu uma lidinha, tá? Então, aqui tem a montagem da pilha, bonitinho. Então, a primeira coisa importante é que nós já vimos lá na parte de balanceamento. Então, o natural é que o cara viesse com inox e viesse com pilhas, mas infelizmente eles não mudaram a apostila ainda. Faz tempo que a gente briga, né? Para eles colocarem já pilhas no segundo ano, tirarem toda aquela perfumaria, deixar aquela perfumaria para uma semana, 2 semanas no máximo. Então a gente já viu lá na parte de balanceamento que a oxidação é quando você perde elétrons, aumenta o NOx. E que redução é quando você ganha elétrons. Na pilha, a gente trabalha muito. A gente trabalha muito com os metais. Então, a grande maioria das coisas que a gente vai fazer são com os metais. Se você pegar um metal que está na 1A, por exemplo, essa equação que eu escrevi é uma equação do quê? Redução ou oxidação? Que a pilha é assim, você encaixou a teoria, os exercícios são fáceis. Se você não encaixar a teoria, os exercícios são difíceis. Então, essa equação que eu escrevi é uma equação de redução ou uma equação de oxidação? Redução. Isso. Então, perceba aqui que o X está indo de mais 1 para 0. Ele está ganhando elétron. E aí você vai ter uma energia para isso, chamado potencial de redução. Que é uma voltagem. Então, isso tudo é calcular, já tem os valores prontos em laboratório de todos os nossos átomos. Então, isso aqui é chamado potencial de redução. Que o volt significa uma medida de energia. Joule por Coulomb. Como vocês não aprenderam elétrica ainda, nós vamos até ter que fazer uma aulinha falando um pouquinho de corrente elétrica, né? Se esse elemento, por exemplo, estiver na 2A, a redução dele vai ser assim. Aqui não vão aparecer os ânions. E se você tiver alguém da 3A, por exemplo, a redução vai ser assim. Todos eles têm valores calculados de voltagem, que é chamado de potencial de redução. Vamos supor que você tem que X mais 1
mais um elétron tem um potencial de 2 volts. Então, isso é um potencial de redução. É a energia que esse átomo precisa para ganhar um elétron. Ou é a energia que ele libera, porque pode ser negativo, para ele ganhar um elétron. Se eu escrever essa reação ao contrário, nós passamos a ter uma oxidação. E o valor aqui é o mesmo, só que é negativo aí. Então, isso aqui é um potencial de oxidação. Então, o que eu estou apresentando para vocês aqui é uma das partes mais importantes e que o exercício vai fornecer. Eu não vou trabalhar com a fila de metais, com a fila de reatividade. Eu vou só trabalhar com a voltagem, que é a parte mais importante para o vestibular. Depois que você entender isso, se tiver que usar a fila de reatividade, vocês vão saber fazer. Então, aqui eu dei uma reação de redução com o seu potencial de redução. E aí eu inverti ela. Invertendo ela, aqui passa a ser potencial de oxidação. No exercício, ele vai sempre te dar o potencial de redução. Então, no exercício, você vai ter na mão os potenciais de redução. Significa a capacidade do átomo de reduzir. A única equação que se aparecer, nós temos que decorar é do hidrogênio. Por quê, professor? Que eu tenho que saber decorar do hidrogênio. Porque o hidrogênio, eu vou pôr aqui em cima, aí depois quem quiser printar, printa. O hidrogênio, ele é diferente dos metais normais. Aparece tanto na pilha quanto na eletrólise. Porque o hidrogênio, quando você reduz ele, ele não fica que nem os metais, sozinhos. O hidrogênio, quando você reduz ele, ele vira gás. Então, ele fica H2 aqui. Então, é a única reação, basicamente, que se aparecer, a gente tem que saber decor. Porque as outras não. Todos os metais, quando reduzidos, eles ficam sozinhos. Porque os metais reduzidos, eles viram um metal puro. Enquanto o hidrogênio, não. Quando eu reduzo ele, quando eu dou elétrons para ele, ele vai virar o H2, que é um gás. É o único. Só que aqui ele não vai aparecer tanto. Ele vai aparecer na eletrólise, bastante. Só que eu já tenho que falar já. Tá? Alguma perguntinha dessas reações? Sim ou não? Tudo certo, gente? De boas, Cláudio, de boas. Na verdade, é bastante teórico, mas é facinho de fazer. É só você pegar a sistemática da coisa. Bom. Então, como é que funciona a pilha? Primeiro, a pilha é sempre uma reação espontânea. Ou seja, os elétrons eles vão caminhar do átomo que tem mais capacidade para doar em relação ao átomo que eu coloquei em contato, que vai ter mais capacidade para reduzir, isso comparando os dois. Como é que a gente compara os dois? Pela voltagem. Então, é a voltagem que vai mandar, certo? Então, eu sempre vou trabalhar com duas placas, que a gente chama de eletrodos. Vamos falar das pilhas normais, porque tem hoje pilhas mais chiques, tal. Vamos falar das pilhas normais. Então, pilhinhas normais. Oh, cacete. Meu Deus. Biscate. Então, nas pilhinhas normais, nós vamos pegar duas placas metálicas, que vão se chamar eletrodos. E aí,
nós vamos ligar esses eletrodos com um fiozinho. E aí o que vai acontecer? Um vai ter capacidade em relação ao outro de doar, o outro vai ter capacidade de receber. Quem vai dizer quem vai doar? Quem vai receber vai ser a voltagem. Daqui a pouco eu já falo isso. Para que a pilha funcione adequadamente, a gente coloca esses eletrodos em cubas eletrolíticas, que vão ter uma solução. Essa solução serve para a pilha durar mais. Tá? Se eu não tivesse essa solução, as pilhas não iam durar. Elas iam acabar instantaneamente. Ok? Agora vem a coisa mais importante antes da gente comentar sobre tudo aqui. Tá? Antes da gente fazer comentários, vamos falar da parte importante, que é quem dá, quem recebe. Tá? Antes eu vou falar do CRAL. Então, coisinha importante para vocês gravarem, porque esses eletrodos têm um nome, que é cátodo e ânodo. Para mim, cátodo e ânodo tem acento. Eu sempre escrevi com acento, não sei por que eles não colocam. Porque para mim, cátodo é uma palavra proparoxítona. E ânodo é uma palavra proparoxítona. Para mim, os dois têm acento aqui. Não sei por que eles não colocam acento. Eu sempre coloco quando eu faço. Mas, para a gente não esquecer, lembra do CRAL? O cátodo, que é o polo positivo da pilha, ele sofre redução, CRAL. E o ânodo, que é o polo negativo da pilha, todo mundo já viu lá na pilha, que tem um polinho positivo e negativo. O polinho negativo chama ânodo, o ânodo oxida. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que gravar, que cátodo reduz e que ânodo oxida. Cátodo é o polo positivo, ânodo é o polo negativo. Tudo bem até aí? Tudo certo, gente? Sim, Glé, tudo certo. Agora vamos ver quem dá e quem come. Ou quem dá e quem recebe. Para isso, é a parte mais importante de hoje, porque o resto é bastante teórico. Vocês vão olhar, e eu vou só trabalhar assim, com o potencial que foi dado. Então, ele vai te dar o potencial de redução de 2 átomos. E aí, a teoria que nós temos que saber é que o maior valor reduz. Então, se eu souber isso, eu vou conseguir montar a pilha. Então, ele vai te dar potencial de redução. E aí você vai lembrar disso que eu estou escrevendo. O maior valor numérico reduz. É óbvio que se um reduziu, o outro oxidou. Vou escrever redução aqui. Reduz é muito feio. Redução é mais bonito. Então, é óbvio que se um reduziu, o outro oxidou. É óbvio que se um reduziu, o outro oxidou. Sexo? Tá. Tudo bem até aí? Então, Sim, sim. isto aqui, guardem bem no coração. Tá? O CRAL, para saber quem reduz, quem oxida. Cátodo reduz, ânodo oxida. Cátodo é o polo positivo da pilha, ânodo é o polo negativo. Como eu falei, isso é uma reação espontânea.
Então, a reação vai provocar o quê? Surgimento de corrente elétrica. Que é isso que a gente precisa trabalhar um pouquinho quando for ver eletrólise. Então, surgimento de corrente elétrica. Eu vou fazer acho que uma aula só de corrente elétrica. Vou montar essa aula depois. Então, uma reação espontânea que produz surgimento da corrente elétrica que vai fazer nosso celular funcionar, nosso rádio funcionar, televisão. Então, é essa reação que ocorreu na pilha de oxidação e redução que vai fazer os elétrons caminharem e aí vai funcionar os nossos aparelhos. Vamos lá. Agora, vamos entender aqui o tal de reduzir, oxidar. Daqui a pouquinho a gente fala de aumenta a massa, diminui a massa e etc. Então você vai ser, eu vou trabalhar com isso aqui, ó, dando para vocês os potenciais. Então, para eu saber quando eu ligar o eletrodo de prata com o eletrodo de cobre, para eu saber quem reduz, quem oxida, eu vou começar olhando dos valores. Então, você vai vir aqui, a redução da prata é mais 0,8. A redução do cobre é mais 0,34. Então, quer dizer que o maior valor, quem é? É a prata. Então, se esse é o maior valor, é ela que vai sofrer redução. Você descobriu isso, fica muito fácil de montar tudo que ele vai pedir da pilha. Obviamente que se a prata em contato com o cobre vai reduzir, o cobre vai oxidar. Então não tem segredo. Você vai procurar o maior valor numérico e o maior valor numérico vai te dar quem reduz. Óbvio que o outro vai oxidar. Então, que fica bem claro isto. Agora vamos à montagem das semi-reações. Então, quais são as reações que ocorrem no cátodo e no ânodo? Eu sempre escrevo aqui polo positivo e negativo, porque às vezes eles perguntam, tá? Só para lembrar. Para mim tem acento. Foda-se quem fala que não tem. Cátodo e ânodo. Presta atenção que agora vai fechar a parte importante. Então, crau neles. Cátodo reduz, ânodo oxida. Cátodo reduz, ânodo oxida. Então, a redução é montada no cátodo, a oxidação é montada no ânodo. Quem reduz? Prata. Então, a equação da prata a gente só vai copiar. Então, Ag mais 1, mais 1 elétron, dando Ag0. Copio a voltagem aqui no cantinho. Mais 0,8 volts. O cobre vai ter que oxidar. Portanto, ele te deu uma redução, você vai ter que fazer virar uma oxidação. Então, quer dizer que sempre vai ter que inverter uma reação, professor? Sempre. Uma das reações sempre vai ter que inverter. Com mais 2, mais 2, 2 mais, é tudo a mesma coisa, tá? Mais 2 elétrons. Só que se eu copiei a reação ao contrário, o que eu falei para vocês agora há pouco? Inverte o sinal da voltagem. Então, se a voltagem era mais 0,34,
Aqui, gente, a gente já calcula, antes de montar a reação global, a gente já calcula o que eles chamam de força eletromotriz, ou DDP da pilha. É só somar isso aqui. Mais 0,80 com menos 0,34. Sempre tem que dar positivo. Se não der positivo, está errado, você errou. Por quê? Porque a pilha é uma reação espontânea, então a voltagem tem que dar positivo. Não precisa decorar isso aqui, ó. Eles dão uma formulinha para você calcular. Não precisa disso aqui, tá? Isto aqui eu não uso, essa fórmula aqui. Porque não precisa. Por que você tem que decorar uma fórmula? Se você consegue fazer direto, para quê? Não precisa, tá? Então não precisa decorar essa fórmula. Beleza? Vocês viram que a gente tirou a voltagem aqui direto. Então a gente fez a voltagem sem decorar nenhuma fórmula. Pegando os valores aqui e somando. Bom, agora vamos continuar. Para fazer a reação global, a única coisa que vocês têm que ter na cabeça é que tem que sumir os elétrons. Então, para fazer a global, que ele pede, tem que sumir os elétronzinhos. Então, o que eu tenho que fazer para sumir com os elétrons aqui? Quem dá uma ideia para mim? Na hora que você soma as duas, como é que você faz para sumir com os elétrons? Alguém deu uma ideia para mim, gente? Multiplica por menos 2, equação de cima? Não, não é por menos, porque já está um de um lado, outro do outro. É só multiplicar por 2 mesmo. Então, você pega a primeira reação e multiplica por 2, porque já está de um lado e de outro. Um está no primeiro mesmo, outro está no segundo. Então, não precisa multiplicar por menos 2. Porque se você tivesse com os dois no mesmo lado, precisava. Tá? Então, aqui você vai multiplicar por 2 e vai somar. Então, vai ficar 2Ag, que é a reação global da pilha. 2Ag mais Q. Antes da flechinha. Depois da flechinha, 2Ag mais Q mais 2. Essa é a reação global da pilha. Então, é isso que vocês têm que aprender a fazer. Para depois a gente fazer comentários sobre o eletrodo que diminui a massa, o eletrodo que aumenta a massa. Então, tudo isso é teoria. O mais importante é exatamente isso aqui. Fazer as semi-reações do cátodo, a semi-reação do ânodo, somar, sumir com os elétrons para fazer a reação global. Então, aqui nós temos 80%, 90% do que é perguntado. E a voltagem da pilha, que é aquela voltagenzinha que a gente olha lá e vê na pilha. É mais 1,5 volts que tem nas pilhas, 4,5 volts, 12 volts. Então, é essa voltagenzinha aqui. Essa é uma pilha muito ruim, por exemplo. Tem uma voltagem muito baixa. Tá? Então, da onde a gente começou para a gente acabar esse exercício? A gente começou exatamente descobrindo quem reduz, quem oxida. Para isso, a gente fez o quê? Olhou o maior valor numérico. Então, o maior valor numérico era o da prata. E aí, então, eu descobri que a prata vai reduzir. Se a prata vai reduzir, o Q vai oxidar. Aí eu vou lá e lembro do CRAL,
que a montagem da reação do cátodo, que é o eletrodo positivo, é a montagem de uma equação de redução. E a montagem do ânodo é a oxidação. Isso quer dizer, professor, que sempre a do ânodo tem que inverter? Sim, sempre a do ânodo tem que inverter. Porque sempre o ânodo vai oxidar. E ele sempre vai dar aqui as reações de redução. Nunca ele vai dar uma de oxidação, outra de redução. Ele nunca vai fazer isso. Tá? Alguma pergunta? Sim ou não? Sim ou não? Tudo ok, Gleice. Chuchu, beleza. Chuchu? Tá. Vamos devagarzinho, tá? A gente não tem pressa. Então, esse era o primeiro exercício que vocês já deram um print, não deram? Sim, Gleice. E tá no vídeo também, a gente pode voltar lá pra ver e anotar. Ai, que lindo. Vocês são chuchu demais. Chuchu, beleza. Nota, professor. No exercício 2, professor, ele está dizendo para nós a equação da pilha é esta aí. Como que a gente sabe, professor? Agora vamos à montagem da pilha. Então, se a gente voltar ao primeiro exercício, tá? Eu tenho que explicar isso em duas partes, não dá tempo de explicar tudo que eu quero devagarzinho. Então, a gente viu que a prata reduziu e que o Cu oxidou. Mas a gente sabe que quem oxida ganha ou perde elétrons? Hã? Que a gente já viu lá atrás e eu comecei a aula falando disso. Quem oxida perde elétrons. Então, quer dizer que o nosso fluxo de elétrons é sempre do ânodo para o cátodo. Então, às vezes ele faz ao contrário, certo? Hoje eu não vou falar nada de diminuição de massa, tá? Porque senão vai ficar muito corrido. Então, aqui, por exemplo, ele já deu o fluxo de elétrons aqui no desenho, ó. Que vocês vão ver que é a mesma pilha, eu peguei de propósito, a mesma pilha do exercício 1, para a gente poder continuar. E aí, semana que vem eu começo aí, depois só fica metal de sacrifício. Então, aqui é a mesma pilha que nós temos. Então, quer dizer que o fluxo de elétrons ele deu aqui, para a gente descobrir quem oxidava e quem reduzia. Então, em vez de ele te dar a voltagem, ele já deu o fluxo de elétrons. Olha que lindo, né? Tá? E aí nós montamos a reação. A reação é essa aqui, que está aqui? Tá certo ou não? Foi essa a reação que a gente achou no primeiro? Sim ou não? Sim. Aí, você descobriu lá que o cátodo, quem era? Prata. E o cátodo é o polo positivo. Por isso que eu sempre falo, cátodo positivo, ânodo negativo. Exatamente para vocês fixarem isso, porque às vezes ele pergunta. Tá? No ânodo, ocorre a oxidação do cobre? Sim. Tá? Agora o 4 e o 5 eu não vou falar hoje. Tá? Eu vou deixar esse finzinho para falar depois. Ok? Então, o que vocês podem fazer para treinar? Montar pilha. Então, aqui vocês vão ver que tem exercícios, tá?
exercício para você montar a pilha. O que você achar aqui de coisa de aumentar a massa, diminuir a massa, eu vou falar semana que vem. E aqui tem resposta. Então tem bastante exercício que eu peguei de vestibular, que eu peguei tudo do terceiro. Aí tem resposta aqui, bonitinho, tal, para vocês conferirem aí, tá? Eu fui bem devagar, viu, gente? Eu segurei ao máximo para ficar bem explicadinho. Aí vocês vão refazer, né? Depois a gente começa a aula disso, que é a segunda parte de pilhas. Que é assim que eu faço na sala de aula também.